Olá, está começando o Pauta Aberta dessa quinta-feira, 2 de setembro. A partir de agora eu te trago as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Atenção à saúde mental. O Ministério da Saúde vai capacitar profissionais de atendimento de emergência para socorrer pacientes com problemas psicológicos. A Anatel quer criar um código para que os consumidores possam identificar as ações de empresas de telefonia que lideram o ranking de perturbação com ligações de telemarketing. Na nossa coluna sobre gestão de pessoas, saiba como manter boas relações no ambiente de trabalho. Fique aqui comigo que o Pauta Aberta está começando. O Ministério da Saúde vai capacitar médicos e enfermeiros que atuam nos serviços de emergência para atender pacientes com problemas psíquicos. Casos de depressão e tentativas de suicídio foram agravados durante a pandemia. A pandemia tem elevado os casos de problemas psíquicos atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. Daí a iniciativa federal de capacitar profissionais de atendimentos de emergência para que possam identificar e oferecer assistência adequada aos pacientes com problemas de saúde mental. Serão treinados todas as unidades de serviço de atendimento médico do Brasil para que a gente mude o Brasil, para que a gente dignifique cada vez mais a saúde do povo brasileiro. 100 milhões de reais serão investidos pelo Ministério da Saúde na qualificação sobre saúde mental. E até o final do ano será criada uma linha exclusiva, a 196, para atender pessoas que pensam em cometer suicídio. Hoje estamos aqui discutindo mais uma das prestações de serviço do Sistema Único de Saúde. E em matéria de saúde pública, a verdade é que o SUS é o grande instrumento que leva cidadania para os mais de 200 milhões de habitantes dessa grande nação. A ministra Damares Alves alerta que esse sofrimento também tem atingido cada vez mais as crianças brasileiras. E que nós não tenhamos só um mês amarelo. Que todos os meses sejam amarelo, que todos os dias sejam amarelo, que as nossas crianças sejam protegidas, que as nossas famílias sejam protegidas, que nenhum menino mais se machuque, que ninguém mais pense em desistir da vida. A Câmara dos Deputados aprovou essa semana a proposta que suspende a obrigatoriedade de escolas e instituições de ensino superior de cumprirem uma quantidade mínima de dias letivos neste ano devido à pandemia de Covid-19. Na prática, o projeto retoma o texto da medida provisória apresentada no ano passado, que perdeu a vigência em dezembro. A matéria segue para a votação no Senado. O projeto também estabelece que as instituições de ensino sigam as diretrizes de autoridades sanitárias quando houver. Além disso, prevê que o retorno às aulas presenciais estejam em conformidade com as diretrizes sanitárias. A previsão é que essa medida, se aprovada na Câmara e no Senado, esteja em vigor até o fim do ano letivo de 2021. A pior estiagem dos últimos tempos está trazendo rodízio no abastecimento de água. E a ameaça de racionamento de energia também mudou a paisagem do Rio Paraná. Veja na reportagem. O Rio Paraná é o segundo em extensão na América do Sul, atrás apenas do Rio Amazonas, mas vem encolhendo desde 2019 e atingiu níveis nunca vistos desde 1940. Os especialistas duvidam de que, mesmo com o período das chuvas em dezembro, o rio vai recuperar a exuberância que fez dele a principal via de integração do Mercosul. Nos últimos meses, a baixa do nível da água afetou a navegação mercante, a geração de eletricidade, a pesca, a indústria do turismo, o fornecimento de água para consumo e irrigação. Também modificou o relevo, a água e o solo de uma forma que ninguém arrisca dizer se será permanente. Que os volumes de aporte do rio vão diminuindo gradualmente. Os volumes aportados pelo rio estão diminuindo gradativamente. Ano passado, pensávamos que estávamos no mínimo. Sabemos que ano passado foi um período de água bastante escassa no Rio Paraná, mas contra o que pensávamos na época, esse ano a situação de déficit piorou. Essa situação deficitária.
O Rio Paraná está ligado às águas subterrâneas do Aquífero Guarani, uma das maiores reservas de água doce do planeta. Seus mais de 4.000 quilômetros ligam importantes cidades da América do Sul e seus sedimentos alimentam as planícies agrícolas que banham a Argentina. O Paraná nasce no Brasil, recebe afluentes do Paraguai e deságua no Atlântico, na Argentina, onde seu trecho navegável é vital para as exportações da Bolívia e do Paraguai, países sem litoral. A vazão média do rio é de 17.000 metros cúbicos por segundo, mas caiu para 6.200, pouco acima do valor mínimo histórico de 5.800 metros cúbicos por segundo registrado em 1944. Isso reduziu pela metade a geração de eletricidade na usina binacional Yacyretá, na fronteira entre a Argentina e o Paraguai, que contribui com 14% da eletricidade para a Argentina. A seca afetou a reprodução dos peixes e fez surgir um rastro de lixo. Especialistas não sabem quem culpar pela mudança, e muito menos o que esperar do futuro. O Ministério da Agricultura espera recorde na colheita 2021-2022. Uma plataforma digital foi lançada para ajudar os produtores rurais no monitoramento do clima e evitar perdas nas lavouras. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, apresentou a estimativa da próxima safra e espera um recorde na produção de grãos, 289,6 milhões de toneladas. Esse número é referente às culturas de algodão, arroz, feijão, milho e soja, que serão responsáveis por 94% da safra de grãos 2021-2022. Temos a previsão de mais uma safra recorde, estimada em 289,6 milhões de toneladas, com recordes na produção de milho e soja e o Brasil permanecendo como o maior exportador de soja do mundo. A Conab ainda divulgou a projeção diária que deve ser utilizada para o plantio, a perspectiva de exportações, importações e as tendências de consumo e preço. A ministra Tereza Cristina também anunciou o lançamento do Agromet, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia, uma plataforma que vai oferecer previsões de clima e tempo e ajudar a evitar perdas nas lavouras, como as que aconteceram esse ano com as geadas em algumas regiões do país. É uma ferramenta que vai possibilitar ao produtor ver as previsões do tempo pelo seu celular para a sua região. Com a disponibilização dessas informações, o governo contribui para que produtores tomem suas decisões mais orientadas e possam melhor planejar e comercializar a sua produção. Empresas de telefonia lideram o ranking de perturbação com ligações de marketing e a Anatel quer criar um código para este tipo de ligação. Dessa forma, o cliente pode identificar a chamada antes de atender. Não, tá bom. Não é que eu tô no meu horário de trabalho, eu não posso falar agora. Eu já tenho esse plano, tá bom? Não precisa me ligar mais, tá? Eu já tenho, obrigada, viu? Tá joia, obrigada. Não, obrigada. Quantas vezes você já recebeu chamadas de alguém do outro lado da linha oferecendo produtos e serviços? Por dia, umas 7, 8 vezes já recebi, sim. Bastante, viu? Muitas vezes. Mas o pessoal aí não para, né? Não tem o que a gente fazer, né? A gente fica chateado, né? Porque é uma coisa que às vezes incomoda. Mas o que vai fazer, né? Se é trabalho deles, né? E por que, então, continua atendendo as ligações de telemarketing? A gente não consegue ter controle, né, das pessoas que estão ligando pra gente. Então, a gente atende pensando que é alguma coisa importante, algum horário importante e acaba atendendo. Hoje eu recuso tudo. Eu já vejo que é número diferente, eu nem atendo mais. É algo que incomoda mesmo. Mas a boa notícia é que esse tipo de ligação com números desconhecidos pode estar com os dias contados. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, quer padronizar os usuários de telemarketing com o mesmo prefixo. Dessa forma, o consumidor poderá saber de antemão se as ligações são de empresas ou de alguém que realmente precisa conversar. A ideia ainda está em consulta pública e levará um tempo até ser colocada em prática.
No entanto, hoje já existem opções para tentar acabar de vez com as chamadas com publicidades que tanto perturbam. No site da Fundação Procon existe o sistema Não Me Ligue Mais. O titular da linha se cadastra, é um cadastro muito rápido lá no site da Fundação Procon. Ela pode cadastrar até 5 celulares que estejam no CPF dela. E ela, a partir de 30 dias, ela não recebe mais as ligações de telemarketing ou de cobranças. Houve uma alteração nessa lei agora em março, então também não se pode mais receber nem SMS e nem as ligações pelo WhatsApp, que estavam acontecendo também, e as mensagens pelo WhatsApp. Lá também tem um outro link para denunciar, caso a empresa continue insistindo nos telefonemas. Os bancos e as empresas de telefonia geralmente lideram o ranking de reclamações dessa natureza feitas no Procon. As pessoas estão, de repente, no seu horário de serviço, ou então no seu horário de lazer, e é incômodo. Tem pessoas que recebem mais de 15 ligações por dia. A gente deixa tocar sozinho. Ou então bloqueia. Agora, notícias internacionais. Mais de 120 mil civis saíram do Afeganistão pelo aeroporto de Cabul antes do fim das operações estrangeiras no país. Confira na reportagem. Farida Nexad está desde a semana passada em Doha, no Catar, com a filha. Ao fugir dos talibãs, ela deixou no Afeganistão o marido e o filho e também outras mulheres jornalistas como ela que não sabem ainda se vão poder voltar a trabalhar. Ela diz que desde que o Talibã tomou o controle de Cabul, as pessoas vivem em uma situação difícil, o que a deixa perturbada e por isso ela não consegue dormir à noite. Nexad foi um dos mais de 120 mil civis que conseguiram sair do Afeganistão pelo aeroporto de Cabul. Além de cidadãos estrangeiros, a prioridade foi tirar do país pessoas que corriam risco de serem retaliadas pelo Talibã. O Talibã disse que perdoou os que trabalharam para os países ocidentais e pediu à população que permaneça no Afeganistão para reconstruir o país. Mas a maioria não acredita na promessa e nas declarações de moderação dos novos governantes. Muitos tentam fugir pelos países vizinhos, como o Paquistão e Irã. Segundo a Agência para Refugiados das Nações Unidas, até o fim do ano, 500 mil de afegãos devem sair do país em busca de asilo, criando mais uma demanda migratória que o Ocidente não sabe ainda como resolver. Ahmed Sarhadi tem esperança de conseguir tirar a família do Afeganistão em breve. Ele está no Catar, mas conta que vive preocupado porque não teve ainda notícias da esposa e das filhas desde que saiu de lá. E diz: estou fisicamente aqui, mas minha cabeça está no Afeganistão. Depois do intervalo, tem a nossa coluna sobre gestão de pessoas e você vai saber como manter boas relações no ambiente de trabalho. Eu te espero! Estamos de volta com o Pauta Aberta dessa quinta-feira. Eu agradeço a sua companhia e audiência. Chegou a hora da nossa coluna sobre gestão de pessoas. Hoje o consultor Paulo Roberto fala sobre as relações no ambiente de trabalho. Acompanhe. Olá, boa tarde a você que acompanha aqui o nosso quadro sobre dicas de gestão de pessoas. Pois bem, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre uma das questões fundamentais dentro do ambiente de trabalho, que é harmonizar as relações interpessoais. Nós sabemos muito bem que nós trabalhamos com muitas pessoas e que as pessoas são diferentes entre si. E cada ser humano tem a sua própria complexidade. E para que a gente possa conviver bem no ambiente de trabalho, nós precisamos entender esta complexidade. Pois bem, nós sabemos também que ocorre naturalmente alguns conflitos dentro do ambiente de trabalho, em função de vários fatores, muitas vezes a questão da própria pressão no trabalho, não é? Às vezes as condições físicas, ambientais, onde o indivíduo atua, não possui toda a estrutura necessária e isso pode gerar algum tipo de conflito. Também existem
as questões que envolvem o relacionamento com a liderança, com a chefia. Às vezes temos uma liderança muito firme, muito dura, porém ela não consegue entender o comportamento humano, porque ela busca muito mais resultados do que propriamente trabalhar com pessoas. Pois bem, um dos fatores que ocorre e pode gerar conflitos no ambiente de trabalho é o que nós chamamos de antipatias mútuas. Exato, simplesmente as pessoas não se gostam, não é? Naquele primeiro contato já parece que existe algo que impede um relacionamento, que impede algum nível de afetividade, o que é muito importante entre as pessoas. Estas antipatias mútuas, elas se apresentam, por exemplo, em algumas frases que a gente costuma ouvir, assim: olha, fulano de tal nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dele, né? Ora, nunca se relacionou, não conhece a pessoa, nunca tratou de algum assunto particular com ela, no entanto, simplesmente olha para ela e diz: não sei, não gosto desta pessoa. Por outro lado, existem aqueles que dizem assim: olha, fulano de tal não precisa fazer nada para mim, eu gosto dele de graça, né? Então, essas questões, elas são muito complexas, porque partem da subjetividade, das interpretações humanas, da visão de mundo, e isso afeta naturalmente as relações interpessoais no ambiente de trabalho. Ora, o que fazer para que a gente possa superar, vencer essas antipatias mútuas? Nós precisamos criar mecanismos de aproximação, certo? Por exemplo, vamos celebrar o aniversário dos nossos colegas de trabalho. Vamos desenvolver alguma atividade que não seja exclusivamente do trabalho propriamente dito, mas que vise justamente integrar os indivíduos dentro do ambiente de trabalho. É possível também fazer aquele churrasco, não é? Reunir os funcionários para algum momento informal, onde se possa tratar de várias questões que não apenas do trabalho propriamente. Então veja, são fatores importantes que determinam a boa qualidade da nossa vida dentro do ambiente de trabalho, né? Vamos tentar superar aí estas antipatias mútuas, procurando não pré-julgar as pessoas, mas conhecê-las antes. Certamente isso vai ajudar muito. Tá certo? Essa é a nossa dica. Um abraço, até o próximo encontro. A Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, em parceria com a Embaixada Americana, promoveu um curso de qualificação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica. Para muitas delas, essa é a chance de um recomeço. Raquel foi vítima de violência doméstica por 11 anos. O agressor era alguém que estava ao seu lado, o próprio marido. Com 3 filhas, a dependência financeira a mantinha em um relacionamento abusivo. Foram muitas agressões, ele tentou me matar por várias vezes. Então eu tive que buscar ajuda, da mediação para a gente acabar, cessar com essa violência. Ela é uma das 90 formandas do projeto Transformação, que trouxe qualificação profissional para mulheres vítimas de violência doméstica na região metropolitana de Belo Horizonte, sendo a educação e a inserção no mercado de trabalho mecanismos de ajuda e coragem para que elas rompam o cárcere de sua liberdade, principalmente na dependência financeira de seus agressores. Nós sabemos que um dos fatores que mais impedem com que mulheres saiam, rompam com o ciclo da violência é a dependência econômica financeira. Então, uma das formas delas saírem dessa violência é terem uma profissão, terem uma renda própria, que é um dos objetivos do projeto Transformação. Essa capacitação vai me dar mais, buscar um emprego melhor, saber que hoje eu tenho uma profissão, porque eu não tinha essa profissão assim de formação. Hoje eu sei que qualquer lugar que precisar de um assistente administrativo eu posso estar buscando. Entre junho e agosto deste ano, essas mulheres foram capacitadas em 5 cursos de profissionalização pela Associação Mineira de Educação Continuada. A iniciativa contou com o apoio de $22 mil da Embaixada Americana em Minas Gerais. Essa parceria viabilizou um projeto que é fundamental de capacitação de 90 mulheres que foram vítimas de violência
e que, a partir desse curso, não só tiveram uma capacitação em várias áreas de atividade, como tiveram a oportunidade de uma convivência, de uma rede de solidariedade que vai ser importante na retomada da vida de cada uma. Então, foi uma parceria fundamental. O governo americano nos ajudou a financiar esse projeto e é uma etapa importante no sentido de resgatar a dignidade dessas mulheres. O cenário da violência doméstica ainda é muito preocupante. A cada 1 hora, 5 mulheres solicitam medidas protetivas contra seus agressores à Polícia Civil de Minas Gerais. Em 2020, foram mais de 40 mil pedidos de ajuda. E esse número pode ser maior, já que muitas vítimas não têm coragem de realizar a denúncia. 90% das vítimas de feminicídio entre janeiro de 2019 e junho de 2021 não tinham requerido nenhuma medida de proteção, como mostra o diagnóstico de violência doméstica e familiar contra a mulher da Polícia Civil de Minas Gerais. E são as mulheres pretas as mais atingidas pela violência. É importante que nós saibamos que em todo o país, em todo o território nacional, nós temos falado cada vez mais sobre a violência. E isso tem estimulado que mulheres que historicamente vivenciam situações de violência, elas consigam denunciar, o que acaba ocasionando também nesse aumento do registro. Então é importante que iniciativas como essa aconteçam, para que as mulheres tenham suporte e consigam sair rapidamente da situação da violência antes que ela se agrave para um feminicídio. Empreender é o que une uma família de Feira de Santana, na Bahia. A mãe, o pai e os 2 filhos criaram uma empresa para vender doces na cidade. Tudo começou quando o filho caçula resolveu fazer trufas para comprar um teclado para ele. Deu certo. Uma família empreendedora. Ana, a mãe, é administradora. O pai, Cristiano, servidor público. Os filhos, Ítalo, de 17 anos, e Nicolas, de 12, estão na escola ainda, mas nem parece. A garotada aqui gosta de empreender. Eles criaram a empresa Doces do Nick. A ideia foi do caçula da família. Eu não acreditei muito, mas com a insistência, com a persistência de Nicolas, a gente foi acreditando que ali existia um negócio e que aquele negócio ia dar certo. A gente tem aquelas trufas que o povo gosta muito e pede, mas o nosso diferencial, e que a gente faz com muita delicadeza, é banana, tamarindo e acerola, que são gostosas demais. A família toda trabalha. Conta aí, Nicolas, o que faz cada um? Eu fico mais ou menos na parte da informática e tal, de postar as coisas, e meu irmão também, mas minha mãe fica na decoração e no chocolate, e meu pai fica mais na parte de entrega, ou se não, ajudar em alguma coisa que estiver precisando, assim, no geral. O Cristiano também faz os doces que são usados nos recheios das trufas. A gente já fazia doce caseiro para nosso consumo. Com a ideia de Nicolas das trufas, a gente agregou, colocando os doces justamente dentro como recheio nas trufas. Agora eu vou experimentar. Maravilhoso! A ideia de Nicolas era fazer as trufas, ganhar dinheiro para comprar celular, eletrônicos. Será que ele já conseguiu comprar alguma coisa? A primeira coisa que ele comprou foi esse teclado. Custou quanto esse teclado? Esse teclado custou R$480. Comprou mais o quê? Eu comprei também o meu celular. A Nicarágua anunciou o nascimento de uma tigresa de Bengala em risco de extinção. Já no Sri Lanka, um raro parto de elefantes gêmeos chamou a atenção. Veja na reportagem. Uma tigresa de Bengala é a mais nova moradora do Zoológico Nacional da Nicarágua. Nascida em cativeiro, a filhote está sob cuidados especiais devido à capacidade limitada da mãe de amamentar. Com esta cria, ainda sem nome, chega a 4 o número de tigres que o zoológico consegue reproduzir. Veterinários esperam que a instituição assuma a vanguarda do país na reprodução do tigre de Bengala como forma de preservação. Nativa da Ásia, a espécie é vítima da caça e da redução das florestas. O Sri Lanka também recebeu um novo hóspede, ou melhor, 2. O principal orfanato de elefantes do país registrou um raro nascimento de gêmeos. Estes são os primeiros a nascer em cativeiro no Sri Lanka desde 1941. No ano passado, autoridades responsáveis pela vida selvagem registraram o nascimento de gêmeos na natureza no leste da ilha.
O governo revelou rígidos procedimentos para proteger os mamíferos, já que os elefantes são considerados sagrados nesta nação de maioria budista. Pauta Aberta desta quinta-feira está terminando. Nós temos um novo encontro marcado amanhã, logo depois do Vida em Foco. Até lá!